Olá, meus amores, sejam bem-vindos à aula de matemática, a nossa primeira aula. E a nossa aula vai ser sobre subtração. Vocês lembram subtração, qual o sinal, como é que arma a conta, como é que resolve? Então a gente vai rever tudo isso na aula de hoje, tá bom? Ideias de subtração. Esse conteúdo vocês vão encontrar na página 52, então peguem seus livros, abram na página 52 para poder acompanhar a aula, certo? Vamos começar. Primeira coisa que eu quero perguntar a vocês. Vocês lembram qual o sinal que a gente usa para fazer as contas de subtração? Lembram? Olha ele aqui, é aquele tracinho, né? É o que a gente usa para fazer as contas de subtração. Aqui a gente vai ter algumas ideias de subtração, né? Primeira coisa, o que significa subtração? Significa retirar. Eu tenho uma quantia, né? Uma quantidade que eu posso chamar de total, e eu vou tirar uma parte desse total. Se eu vou tirar, né? A mesma coisa de retirar. Então, eu estou fazendo uma subtração, estou subtraindo uma quantidade desse total, certo? A gente tem duas ideias para a subtração, que é a ideia de retirar e a ideia de comparar. A tia trouxe aqui exemplos para vocês entenderem mais ou menos o que é cada um. Vamos aqui primeiro para retirar. Acompanha a tia aqui na leitura. Em um pote havia 18 chocolates, mas Júnior já comeu 6. Quantos chocolates restam no pote? Olha aqui, tá vendo essa parte aqui que tá toda marcada de vermelho? Mas Júnior já comeu 6. Eu estou indicando que o Júnior tirou 6 chocolates de dentro do pote, não é isso? Aqui o que a questão está dizendo? Que tinha um pote que tinha 18 chocolates e o Júnior foi lá e tirou 6 chocolates desse total que era 18. Então, se ele tirou, a ideia aqui é de retirar, certo? Outra pergunta aqui importante para a gente poder começar a efetuar a conta. Quais são os termos desse problema? Quais são os termos? 18 e o 6, né? São os números que a gente vai usar para poder fazer a subtração. Para fazer a subtração, a gente precisa primeiramente armar a conta, né? Colocar cada um no seu devido lugar. O primeiro número, desses dois termos aqui, qual é? Qual é o primeiro que a gente vai colocar? É o 18, né? A gente sempre vai colocar primeiro o maior, tá? Sempre é o maior primeiro. Então, o que é que sobra pra gente colocar depois? Menos 6, né? Agora só nos resta fazer a continha, né? Primeiro, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a subtração pegando os últimos algarismos, né? Essa última coluna aqui, que é a coluna da unidade, tá? Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer 8 menos 6, certo? Quanto é 8 menos 6? A gente vai dar um minutinho para vocês pensarem. Já pensaram? Tá fácil, né? 8 menos 6 é 2, certo? Agora, vamos para o próximo. O que sobrou pra gente aqui? Sobrou 1, né? Mas vocês notem que não tem nada aqui embaixo pra gente poder subtrair com 1. Então, o que a gente faz com esse número? A gente desce, né? A gente desce o 1. E desse modo, nós ficamos com o resultado 12. Ou seja, quantos chocolates restaram no pote? 12. Se eu tinha 18, tirei 6, eu fico com 12, certo? Agora vamos aqui para um exemplo de comparar. Leia aqui com a tia. Henrique tem 19 anos. Edilene tem 6 anos a menos que ele. Quantos anos Edilene tem? De novo, preste atenção nessa parte que está destacada em vermelho. Edilene tem 6 anos a menos que ele. Preste atenção, a gente está comparando as idades, a gente está comparando a idade do Henrique com a idade da Edilene, né? Se eu estou comparando as idades, então a ideia aqui é
comparar, certo? Mais uma vez, quais são os termos dessa subtração? 19 e 6, certo? Agora só nos resta armar a conta, não é? Qual é o termo que vai primeiro? O 19 ou o 6? O 19, né? E qual é o que vem depois? Naturalmente o 6, certo? Agora a gente vai efetuar a conta, a gente vai descobrir qual o resultado. Nós sabemos que a gente sempre tem que iniciar pela última coluna, que é a coluna da unidade. Então, nós vamos fazer 9 menos 6. Quanto é 9 menos 6? Dá um minutinho para vocês, vamos lá. Tá fácil também, né? 9 menos 6 é 3, certo? Então, o que sobrou pra gente agora? Sobrou pra gente fazer a mesma coisa que a gente fez aqui no outro. A gente ficou com 1, que não tem nada para subtrair aqui, então nós descemos esse número e ficamos com 13. Ou seja, quantos anos Edilene tem? 13 anos. Se Henrique tem 19 e ela tem 6 anos a menos, significa que ela tem 13 anos. Deu para compreender? Pois então vamos prosseguir. Olha aqui, agora a gente vai saber os nomes dos termos, tá? O primeiro, que é sempre o maior número, que é aquele que fica lá em cima, a gente chama ele de minuendo. Minuendo, certo? Que é, como eu falei, sempre o maior número. É o número que vem em cima. Logo abaixo dele vem o subtraindo, que é a quantidade a ser retirada do minuendo, como eu expliquei lá no começo do vídeo, né? O minuendo, a gente pode dizer que ele é o total. E o subtraindo é aquela quantia que a gente vai tirar do total, né? E aqui nos resta o resultado, né? O resultado da operação, que a gente chama de resto ou diferença, certo? Então, os nomes dos termos recapitulando. O primeiro, que é o maior número, que é o que vem em cima, é o minuendo. O que vem embaixo é o subtraindo. E o resultado a gente chama de resto ou diferença, certo? Vamos prosseguir. Agora, a tia trouxe probleminhas de subtração para vocês praticarem, a gente ver se realmente conseguimos captar ali o que é a subtração, como é que faz, como é que efetua. Então, vamos prestar atenção. Vamos ler aqui quantia. Ó. Paulo tinha 20 carrinhos e deu 5 para o seu irmão. Com quantos carrinhos ele ficou? Primeira pergunta que eu vou fazer. Que ideia é essa? Qual é a ideia desse problema? É retirar ou é comparar? Sabem? É a ideia de retirar, certo? Por que a ideia aqui é retirar? Porque aqui estamos dizendo que Paulo tinha 20 e deu 5 para o seu irmão. Tinha 20 carrinhos e deu 5 para o seu irmão. Ou seja, de 20, que era o total, foi tirado 5. Não é isso? Se foi tirado ou retirado, né? Então significa que a ideia aqui é de retirar. Tudo bem? O que nós vamos fazer agora? Vamos armar a conta. Mais uma vez eu pergunto, qual é o termo que vai primeiro aqui? 20, não é? É o maior sempre vai em cima. Que como se chama o nome desse termo? A gente acabou de ver, minuendo, tá? O maior número, aquele que vai em cima, a gente chama de minuendo, tá bom? Em seguida a gente vai ter o subtraindo, né? Que no caso aqui é o número 5, que é o número que a gente vai retirar. Então, vamos fazer a nossa subtração. Como bem sabemos, e a tia já repetiu, a gente sempre começa
Pela última coluna das unidades. Então, o que nós vamos fazer aqui? 0 menos 5. Quanto é 0 menos 5? Percebeu que tem aí uma coisa diferente? Pois é, esse aqui é um ponto importante que vocês precisam saber. Sempre que o número de cima for menor que o de baixo, não dá para fazer a subtração, é impossível, né? Não tem como a gente tirar 5 de 0, né? 0 já é nada, como é que você vai tirar 5 de nada? Então, como é que a gente faz isso agora? A gente simplesmente faz uma coisa que a gente chama de pedir emprestado. Você vai pedir emprestado para o algarismo que está do lado. Então, a gente vai pegar aqui o 2, vai tirar 1 do 2 e passar para cá. Desse modo, agora nós temos o número 10, certo? Lembrando, o 1 ele vem para cá do lado, certo? Ele vem para cá e transforma no número 10, tá bom? Então, agora temos 10 menos 5. Quanto é 10 menos 5? 5, exatamente. O que nos sobra agora? Nos sobra o 2. E agora também mais um detalhe que vocês têm que prestar atenção. Lembra que agora há pouco a gente tirou um daqui para passar para cá, né? Então, nós tínhamos 2 e tiramos 1. A gente vai ter que fazer 2 menos 1. Quanto é 2 menos 1? 1. Então, na verdade, aqui não é mais 2, agora é 1. E esse 1 não tem nada para a gente subtrair com ele aqui embaixo. Então, a gente simplesmente desce, né? E agora nós temos 15, que é o resultado dessa subtração. Ou seja, se Paulo tinha 20 carrinhos e deu 5 para o seu irmão, ele ficou com 15 carrinhos. Deu para acompanhar? Vamos aqui para um próximo probleminha. Olha aqui, presta bastante atenção, vamos ler quantia. Os alunos André, Sofia e Luiz participaram de uma gincana na escola, valendo pontos. André fez 10 pontos, Sofia marcou 12 pontos e Luiz fez 4 pontos a menos que André. Quantos pontos Luiz fez? Olha aqui, preste atenção para essa parte que está destacada. Luiz fez 4 pontos a menos que André. E eu pergunto, qual é a ideia desse problema aqui? É retirar ou comparar? Olha aqui qual é. Comparar, né? A ideia aqui é comparar. O nome ficou um pouco feio, mas é para entender. É comparar, certo? Por que comparar, tia? Porque vocês notam que aqui nós estamos fazendo comparações de pontos. A gente está comparando os pontos do André com os pontos da Sofia e com os pontos do Luiz, certo? Esse momento aqui em que ele fala 4 pontos a menos que André, que é o que a gente realmente tem que se atentar nesse probleminha, eu estou comparando os pontos que o Luiz fez com os pontos que o André fez. Se eu estou comparando, naturalmente a ideia é de comparar, certo? Agora o mais importante é, vamos efetuar a conta, vamos primeiramente armar, tá? Então eu pergunto a vocês, quais são os termos dessa subtração? Quais são os números que a gente vai usar para fazer a subtração? Olha aqui, a gente vai usar somente o número 10 e o número 4. Por que, tia, a gente vai usar só esse? Por que a gente não vai usar o 12? Porque olha a pergunta aqui, ó. Ele diz assim, primeiramente ele está perguntando quantos pontos o Luiz fez. Então, o que é importante aqui? A gente quer saber quantos pontos o Luiz fez. Já de cara, o importante é isso. Então, naturalmente, a informação que tem sobre o Luiz a gente vai usar. Só que qual é a informação que tem sobre o Luiz aqui? É que ele fez 4 pontos a menos que quem? André. Então, eu só vou precisar usar o número de pontos que o André fez. Ele não está mencionando nada sobre Sofia, então não preciso usar, certo? Então, recapitulando, quais são os termos dessa subtração?
10 e 4, certo? Então, vamos agora montar, né, armar essa subtração. Qual é o que vem primeiro, 10 ou 4? O 10, não é? Que é o primeiro termo, que a gente chama de quê? De minuendo. E o que a gente bota embaixo? O 4, que a gente chama de quê? De subtraindo. Ok. A gente vai agora efetuar a operação. De novo, a gente sempre começa por onde? Pela última coluna. Então, nós temos aqui 0 menos 4. Quanto é 0 menos 4? Olha aqui, mais uma vez. Notem que o número de cima é menor do que o de baixo. Então, como eu tinha dito antes, não dá para fazer subtração. Como a gente também já viu anteriormente, como é que a gente resolve esse probleminha aí? A gente vai, pedir emprestado para o algarismo do lado, certo? Então, vamos aqui, Eu tenho que pegar 1 daqui e passar para cá, certo? E desse modo eu fico com o número 10. 10 menos 4, agora dá para fazer. Quanto é 10 menos 4? Vamos lá. Já pensaram? Olha aqui. É 6, não é isso? 10 menos 4 é 6. Então, vamos aqui para o próximo, que é uma parte muito importante. Nós acabamos de pedir emprestado 1 para cá, certo? Então, eu tinha 1 e tirei 1. Se eu tinha 1 e tirei 1, eu fiquei com quanto? Tinha 1. Tirei 1, fiquei com quanto? 0. Então, o número aqui já não é mais 1, agora é 0. E esse 0, olha aqui, não tem nada para subtrair com ele. Então, o que eu vou fazer? Vou descer. Desse modo, eu tenho como resultado 6, não é isso? Então, quantos pontos Luiz fez? 6 pontos, né? Se ele fez 4 pontos a menos que André, ele fez 6. Então, André fez 10, Sofia fez 12 e Luiz fez 6 pontos, certo? Olha aqui, gente, a gente chega no final da aula. Aqui tá a atividade que vocês vão ter que fazer sobre esse assunto que a gente acabou de estudar, ideia de subtração. A atividade do livro de matemática, da página 54 a 57, certo? Lembrando que é muito importante fazer as atividades, que no dia 8, na sexta-feira, os seus pais venham na escola trazer os livros para a supervisão da escola, na supervisão da escola, para que a tia possa corrigir, tá? E dar a nota de vocês, né? Vocês sabem que essas atividades do livro servem como ponto de trabalho, não é isso? Então, vamos sempre procurar fazer as atividades, tá? Não esquecer, como também não esquecer do papai e da mamãe vir deixar os livros aqui para ser feita a correção, tá bom? Então, é isso, meus amores. Beijo e até a próxima aula.